Um dos mistérios da vida que é difícil de entender é o do sofrimento. E a presença de tanto sofrimento no mundo e na vida dos filhos de Deus apresenta grandes problemas morais e éticos. Em dias em que para muitos a teologia da prosperidade é tão atraente, amplamente divulgada em músicas gospel, pregações sensacionalistas e representações teatrais nos púlpitos, como devemos ver o sofrimento? Qual deve ser a nossa reação ao mesmo? Em alguns textos, a Bíblia promete que nenhum mal atingirá o justo, conforme lemos em Provérbios capítulo 12, versículo 21. Porém, no caso de Jó, a Bíblia relata como, às vezes, o justo passa por grandes problemas. Aparentemente, uma contradição está diante de nós. Estamos em mais uma pergunta de passagens polêmicas e entendemos que não há erros na Bíblia. Dificuldades? Sim. Nossa pergunta é: Deus sempre garante prosperidade e riquezas para os seus filhos? Alguns textos bíblicos são apresentados em defesa da teologia da prosperidade. Vamos citar alguns e tentar elucidar essa dificuldade. Iniciemos com Provérbios, capítulo 12, versículo 21. Nenhum mal atingirá o justo. A promessa em Provérbios é apenas geral, não universal. Por exemplo, a promessa de Provérbios, capítulo 16, verso 7, que os inimigos do justo, com estes serão reconciliados por Deus e que com ele estarão em paz, certamente não é universal. Paulo agradou a Deus, contudo os seus inimigos o apedrejaram. Certamente Jesus agradou a Deus, contudo seus inimigos o crucificaram. Outra passagem que é repetidamente declamada pelos que abraçam a teologia da prosperidade é Marcos capítulo 11, versículo 24, onde Jesus diz: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Pronto, eis uma passagem que assegura prosperidade e riqueza para os filhos de Deus. É só pedir, crendo, e assim sucederá. Porém, esse versículo deve ser lido em equilíbrio com outro, que é 1 João capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. João diz que Deus realmente nos dá o que pedimos, contanto que seja a sua vontade. Deus não é um personagem de ficção, tipo Papai Noel ou o gênio da lâmpada, que chamava Aladim de seu amo e senhor. Não! Deus é o Senhor Todo-Poderoso e é sua vontade soberana que determina o que ele nos dará ou não. A questão é que os defensores da teologia da prosperidade dizem que sempre é vontade de Deus curar, dar riquezas e abençoar. O fato, contudo, é que a vontade de Deus é insondável, oculta em sua maior parte aos seres humanos. Ninguém, exceto por muita presunção, pode dizer que conhece a vontade de Deus em todos os casos. Seus caminhos não são os nossos e seus pensamentos também não são os nossos, conforme lemos em Isaías capítulo 55, verso 8. Seus juízos e seus caminhos são inescrutáveis e insondáveis, como bem nos lembra Paulo em Romanos capítulo 11, versículo 33. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Existem outras passagens que são elencadas pelos proponentes da teologia da prosperidade, mas quando devidamente analisadas, as dificuldades existentes logo desaparecem e a verdade de Deus nos é revelada, não a mentira dos homens. Analisemos agora a possibilidade do cristão sofrer. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus adverte: neste mundo vocês terão aflições. Não é prometido ao crente que ele não passará por nenhuma tribulação, que ele está imunizado, blindado dos problemas da vida. Deus deliberadamente permitiu que Jó sofresse uma grande tribulação. Permitiu que um homem nascesse cego para a sua glória e que o apóstolo Paulo fosse afligido. A promessa para o crente é que nenhum mal permanentemente ou definitivamente lhe acontecerá. Não há nenhum mal que nos assedie, o qual o Senhor não possa transformar numa bênção ainda maior, conforme lemos em Romanos capítulo 8, verso 28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A partir dessa perspectiva, o cristão passa a ver que Deus está acima de tudo e guia a vida de seus filhos e tem um propósito gracioso e maravilhoso, até mesmo quando permite que seus filhos sofram. Assim, quando as lutas chegarem,
Lembre-se do conselho do apóstolo Tiago. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, conforme lemos no capítulo 1, versos 2 e 3. No momento, você pode estar temporariamente assediado por todos os tipos de provações e tentações. Isso não é por acaso. Acontece para provar sua fé, que é infinitamente mais valiosa do que ouro. E ouro, como você sabe, embora seja perecível, deve ser purificado pelo fogo. Essa prova de sua fé é planejada para trazer-lhe louvor, honra e glória no dia em que Cristo Jesus se revelar. Mas além de provar nossa fé, o sofrimento fortalece a nossa fé. Quando nossa fé é provada, ela é aprofundada e fortalecida. O apóstolo Paulo, falando acerca da promessa da descendência feita a Abraão, diz em Romanos capítulo 4, versos 20 e 21. Mesmo assim não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão creu, confiou. Também o sofrimento nos disciplina e educa. Diz 1 Pedro, capítulo 4, verso 19, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. O sofrimento nos purifica. Pedro, falando aos irmãos que sofriam perseguições, diz em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. O sofrimento prova a suficiência da graça de Deus, como quando Paulo pede ao Senhor que lhe retire o espinho da carne. E o Senhor responde, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo responde, portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Finalmente, o sofrimento nos faz ansiar pelo céu. É isso que Paulo declara em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. A provação se dá de uma forma muito diversificada. O sofrimento pode nos afetar fisicamente, na forma de uma doença ou fraqueza. Pode nos afetar emocionalmente, mentalmente ou espiritualmente. Pode ser no ambiente doméstico, no trabalho, na escola, na faculdade. Alguns cristãos sofrem e são testados pela pobreza e outros pela prosperidade. Alguns tendo que assumir uma posição inferior e outros tendo que assumir pesadas responsabilidades. Mas todas as múltiplas provas que Deus permite na vida de seus filhos têm um propósito e, portanto, são para a sua glória. Algumas provas poderão ser bastante severas, difíceis. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, lemos, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pedro fala sobre ser refinado com fogo, o que sugere a ideia de severidade. Mas, graças a Deus, nenhuma prova será tão severa que não possamos suportar. Além disso, nossas provações são muito preciosas, porque se forem suportadas com paciência, resultarão em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Isso é algo que devemos aceitar pela fé. Um dia, vamos olhar para trás, para todas as nossas provações e sofrimentos, e ver a razão deles e agradecer a Deus por todas eles. O segredo da vitória, paciência e resistência no sofrimento está em uma visão sempre presente do Senhor em nossas vidas. Como diz o salmista, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmo 23, verso 4. Que o Senhor te fortaleça e te dê vitória em tuas provações, em nome de Jesus Cristo. Amém.